Olá, bom dia! Hoje nós estamos trazendo nosso convidado, Renan Garcia, quiroprata, enfermeiro, atuante no Hospital Belo Horizonte, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, né, que faz parte das FICs, que é a respeito da quiropraxia. Renan, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que começou, né? Como que surgiu o seu interesse pela quiropraxia, quando que começou essa história do seu relacionamento, né, com a quiropraxia, quais são um pouquinho da sua experiência mesmo. Bom dia, tá? Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a quiropraxia. Eu sou Renan Garcia, eu trabalho há 16 anos no Hospital Belo Horizonte, tá? Eu enfermeiro e sou quiroprata. Como começou a minha história? Tudo começou através de alguns cuidados com a minha mãe. Antes dela ter o AVC, eu fui pensar em fazer massoterapia para mim poder estar cuidando dela, estar melhorando a qualidade dela. Diante do curso da massoterapia, eu comecei a pesquisar, fui gostando da questão da parte das terapias e da questão anatômica. Isso me chamou muita atenção e fui pesquisando e até cheguei a um ponto de conhecer a quiropraxia. Fui me aprofundando nos estudos, tá? Fiquei assim, muito elogiado com as técnicas e fui procurar estudos, cursos para poder estar atualizando sobre a questão. Formei na massoterapia, tá? Comecei a trabalhar, comecei a atender e vi um curso de quiropraxia em São Paulo, onde eu realizei esse curso em São Paulo e aí, a partir disso fui me apaixonando com a quiropraxia. Entendi. Aproveitando um pouquinho dessa sua história, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que significa quiropraxia, onde que surgiu, por que leva esse nome, quem que inventou essa técnica, precisa de alguma formação específica para ser quiroprata? A quiropraxia ela surgiu na época dos samurais, onde na época japonesa, conhecida como quiropraxia japonesa, na época dos samurais, onde eles iam para as guerras para poder lutarem. E antigamente eles eram tratados com a quiropraxia. E como eles recuperavam muito mais rápido do que os outros, e aí isso chamou a atenção daquele grupo. E a quiropraxia foi conhecido mais pelos Estados Unidos, pelo Daniel Pauver, e ali foi aperfeiçoando onde a quiropraxia se espalhou para o mundo todo. Mas a origem dela começou pelos japoneses, através dos samurais, e ele foi atualizado pelo Daniel, e onde foi difundido mundialmente. Entendi. E precisa de alguma formação? Porque a gente às vezes confunde, né? Acha que para ser quiroprata precisa ser fisioterapeuta ou não. Como que funciona isso, a questão da formação? Hoje aqui no Brasil não existe uma lei, está tendo no Congresso, tá? Uma lei que regulamenta a quiropraxia. Existe um abrigo hoje muito grande de conselhos sobre essa questão de regulamentação. Não existe uma regulamentação ainda no Brasil em vigor ainda. Hoje ela é conhecida como terapias integrativas, que está sendo implantada hoje no SUS hoje, tá? Mas está para ser regulamentada. Existem alguns órgãos, como a NQ, a CBO, que são órgãos que ela dá um suporte para essa parte quiroprática. Entendi. Mas hoje no Brasil não existe uma lei específica. Entendi. Está em processo no Brasil, é conhecido mais como uma terapia integrativa, como fosse um curso livre. Entendi. E pela sua experiência, Renan, né, como você mesmo relatou a respeito da sua experiência com a sua mãe, né, anos já trabalhando com essa técnica, como que você diferenciaria a quiropraxia de outros tratamentos convencionais?
sobre o seu olhar, assim, como que você acha que a quiropraxia ela pode contribuir, né, ou amenizar? Quais que seriam as indicações dela? Quando que ela apresenta um resultado positivo? Como que você vê isso? Muito importante essa pergunta, muito legal. Uhum. A quiropraxia hoje, ela está em crescimento aqui no nosso país. Tá? E ela tem crescido tanto, somente aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, ela é muito falada em São Paulo, Curitiba, em Goiânia. É muito comum isso lá. Aqui em Belo Horizonte tem crescido bastante o tratamento com quiropraxia. Existem algumas contraindicações. Uma das contraindicações da quiropraxia, antes de qualquer procedimento que eu realizo em qualquer paciente, é a gente faz uma anamnese. Essa anamnese se encontra aqui, paciente em tratamento de câncer, tá? Tem uma contraindicação devido à fraqueza óssea, porque quando a gente faz uma quiro, não é necessário só o estralo. Aqueles estalos são liberação de cápsula de gás que fica entre as articulações. Hoje as pessoas têm muito medo de autoestralar, porque até o estralo hoje é contraindicado. São contraindicados. E uma das contraindicações da quiropraxia é o paciente com câncer, com osteoporose, lesões medulares, quando você tem comprometimento da parte medular, tá? Comprometimento medula, quando você tem perda de força de membros inferiores ou superiores, tá? Paciente cardiopata, pós-operado de CRM, paciente com marca-passo, pessoas com trombose, pós-AVC, tá? Paciente com uso de anticoagulação contínua, paciente com feridas no corpo, paciente com doença autoimune. Existem muitas contraindicações para poder estar fazendo quiropraxia. Não é só ir e estralar. Entendi. Você me falou muito bem a respeito das contraindicações. E quais seriam as melhores indicações para a quiropraxia? Aí chegou a parte boa. As indicações de quiropraxia são o quê? A primeira coisa, quando um paciente procura, ele vem com uma dor. Uma dor auge, uma citalgia, uma hernia de disco. Logo na primeira sessão, o paciente já sente um alívio muito grande. A primeira coisa quando eles procuram da indicação é o alívio de dor imediato. Tá? Alívio de dor, melhora da mobilidade, melhora do bem-estar, melhora até da fisionomia, da parte física. Ele tem uma melhora muito significativa, melhora o funcionamento dos órgãos vitais. Entendi. E qual que seria, a partir de qual idade que a gente já pode começar a fazer quiropraxia? Em crianças? Crianças também podem fazer? Até idosos. Que não esteja enquadrado nas contraindicações. Entendi. E aproveitando um pouquinho do seu relato, conta um pouquinho pra gente como que a quiropraxia, como que você conseguiu auxiliar, né, no tratamento de sua mãe. Você conseguiu ter alguma resposta positiva quando você começou? Sim, como que... A minha mãe, que ela tinha muita dificuldade na locomoção. E logo em seguida ela teve um AVC. Um AVC hemorrágico, onde teve um extravasamento de sangue na cabeça. E aí ela começou a parte da reabilitação. Tá? Ela ficou um período sem fazer a quiropraxia. A gente fazendo acompanhamento com um neurologista, fazendo acompanhamento com um cardiologista, devido que ela teve AVC, teve um problema cardíaco. Tá? Depois de todas as liberações do cardiologista, liberação do neurologista, que ela começou nessa reabilitação, tá? Junto com o Pilates e junto agora com a quiropraxia. Mas eu tive que trabalhar com ela de maneira diferente, porque eu não posso fazer muitos movimentos devido que até então até seria uma contraindicação. Seria uma contraindicação do AVC. Então eu já trabalho mais com ela a parte da massoterapia, a liberação parte neuromuscular e a parte mais do alongamento do que a parte dos ajustes. Entendi. Você citou um pouquinho a respeito da integração, né, dessas práticas integrativas agora serem incorporadas pelo SUS, né, que inclusive é exatamente o tema
do nosso trabalho, que é apresentar, né, a comunidade, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade em geral, um pouquinho dessas práticas que estão fazendo parte agora das práticas integrativas complementares, né? E a quiropraxia tem um desejo, né, por parte do governo, dela ser implementada e ser oferecida também como uma das práticas integrativas da população. Hoje, como que você enxerga isso? Você acha que esse avanço na divulgação dessa prática, como que você acha que a quiropraxia pode beneficiar a nossa população brasileira, né? Porque até então a gente sabe que quiropraxia, ela é um tratamento, pelo menos da minha parte leiga no assunto, né? É um tratamento muito bom, mas também é um tratamento muito caro. Então, como que você enxerga isso? Hoje está sendo um avanço muito grande, porque temos visto um resultado muito, muito bom. Pessoas têm tido resultado de melhora em questão de dor, tá? Diminuição em questão de medicações, analgesias contínuas, paciente em tratamentos crônicos tem tido resultados, conseguido saído de medicação crônica, colocado a quiropraxia e a atividade física junto. E como o SUS hoje está implantando isso, eles viu através da quiropraxia, das terapias integrativas, um meio de autocuidado sem a necessidade de que internações, sem necessidade de medicações e tratamento de afastamentos médicos. Sim, reduzindo os custos. Né? E as pessoas, e os clientes, os pacientes, têm tido uma melhora muito significativa em questão de dores e tem também melhorado a qualidade de vida. Entendi. E você, assim, como profissional, isso você acha que as pessoas hoje em dia elas estão tendo um preparo? Hoje, Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Porque você falou que a quiropraxia ela é mais divulgada, né? Difundida em São Paulo, Goiânia, Curitiba, né? O que você acha que Minas Gerais está dentro desse panorama? Hoje, foi na época quando eu comecei a me preparar e estudar, fiz bastante cursos fora daqui de Minas, porque em Belo Horizonte ainda muitos não conheciam. E não tinha profissionais para poder estar ministrando os cursos. São Paulo hoje é muito conhecido, tem tido uma demanda muito grande. Muitas pessoas fazem quiropraxia em São Paulo, Goiânia e Curitiba. Hoje, Belo Horizonte, de uns 5 anos para cá, ele tem sido conhecido, tem crescido bastante essas terapias, tá? Como a quiropraxia e como o Sentai, que é uma quiropraxia também japonesa. E são utilizados algumas ferramentas de madeira, que elas são anatomicamente feitas para poder ser manipulada nas articulações, tá? E tem crescido bastante aqui em Belo Horizonte em questão até de cursos. Entendi. Tinha uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, muitos cursos têm se aplicado aqui em Belo Horizonte, tem crescido bastante. A população mineira tem procurado muito especializar em quiropraxia. Que bom. Dentro disso que você está me contando, como que funciona a respeito do embasamento científico? Tem algum embasamento? Tem alguma área de estudo que tem sido mais divulgada cientificamente, comprovadamente? Como que tem sido essa abordagem? Assim, tem sido bastante reconhecido até pela própria medicina. Antes não era, porque era muito restrito à parte de tratamento mais medicamentoso, mais clínico. Hoje, até muitos médicos hoje, como neurocirurgião, muitos ortopedistas, até tem alguns neurocirurgiões que trabalham comigo, eles até indicam alguns pacientes para poder fazer quiropraxia, porque como tratamento alternativo para não chegar a um ponto de uma cirurgia de neurocirurgia, uma cirurgia ortopédica, porque hoje a medicina tem visto um crescimento muito grande.
Existem alguns mitos, né, na internet. Existe também alguns mitos, também existem pessoas também que não têm se preparado. Ao estralar, pode ter fraturas de algumas vértebras, sim, pode ter. Mas se você tendo uma boa base, um bom estudo, uma boa preparação, você pode ter um ganho muito grande para esse paciente. Renan, diante de tudo que você falou, aumentou, né, ainda mais a nossa curiosidade, acredito que da comunidade que também vai acompanhar o norio podcast. Seria possível a gente fazer alguma demonstração de como que funciona a quiropraxia, alguma parte prática? Você poderia mostrar pra gente? Sim, claro. Agora que é a hora de a gente estar demonstrando como que funciona na prática. Seria um grande prazer sim, estar apresentando para vocês.